Olá, boa noite, graça e paz. Cá estamos mais uma vez para a ministração da Palavra do Senhor, como tem sido anunciado. Nós iremos falar hoje de máscara e termómetro espiritual. Máscara e termómetro espiritual, o tema da nossa mensagem. É claro que é só uma forma de nós chamarmos a atenção. O texto que nós iremos falar e estudar está em Mateus 15, versículos 1 ao versículo 20. Mateus 15, versículo 1 ao versículo 20. E nós estaremos assim estudando este texto da Palavra do Senhor. Um texto bem conhecido, mas nós iremos abordar e contextualizar com aquilo os dias que estamos vivendo. Que o Senhor nosso Deus realmente possa falar às nossas vidas esta noite, é o nosso desejo que possamos aprender de Deus. Nós estamos aqui só vendo que tudo esteja a funcionar e parece que assim é, e vamos então passar ao... Vamos orar para então passar a leitura do texto referente ao dia de hoje. Mantenha em mente máscara e termómetro, nós iremos falar alguma coisa assim. Abra a palavra do Senhor comigo em Mateus 15, versículos 1 a 20, e então oraremos e passaremos à leitura deste texto das Escrituras. Amém. Oremos ao Senhor. Pai amado, neste fim de dia, Pai bonito que Tu nos destes, Te pedimos que a Tua graça e a Tua misericórdia sejam sobre nós e nós possamos, ao Senhor, entender a Tua palavra, pôr em prática nas nossas vidas, sermos aperfeiçoados e moldados por ela. Senhor, livra-nos, ó Pai, fazemos aquilo que aos Teus olhos parece mal, e livra-nos, ó Pai, nesta noite, de ministrarmos alguma coisa que não seja o que está escrito e não seja conforme a Tua vontade e a Tua boa mão. Senhor, Te agradecemos, Te louvamos e Te bendizemos, porque só o Senhor é Deus e não temos outro além de Ti. Pai, que o Teu nome seja verdadeiramente exaltado em nós e glorificado, assim Te pedimos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos então ler o texto da palavra do Senhor, que diz assim, Mateus 15, versículos 1 ao versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram ao pé de Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição, porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, e esse não precisa honrar nem ao seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando assim a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. E isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos como todos os cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis sem entender? Ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o vento e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfémias. São estas coisas que contaminam o homem, mas que comecem a lavar as mãos, isso não contamina o homem. Este texto da palavra do Senhor, no contexto de Jesus, no momento que aconteceu, criou e apresenta uma discussão entre os judeus, entre Jesus e os escribas e fariseus. Nós temos de falar sobre isto, mas ainda antes deixe-me falar porque o tema da nossa mensagem é máscara e termómetro espiritual. Como disse há pouco, foi para chamar a atenção, e porque parece que vivemos assim uns dias gloriosos, não é, para a máscara e o termómetro. Antes de sair de casa, a gente tem que certificar que tem uma máscara connosco, porque de repente você vai em algum lugar e você não é vedado de entrar se você não tiver máscara. O termómetro também é algo que em determinados lugares para você encontrar está alguém à porta com um termómetro para medir a sua temperatura. Parece que as duas coisas caminham juntas e não é a minha intenção com este texto, com este live,
dizer para mostrar uma oposição a esses métodos. Não, pelo contrário, eu acho que nós devemos fazer tudo aquilo que nos for possível para nos mantermos seguros, com certeza. E se a máscara e o termómetro é um método, ou não, também não discordar aí de quem, ficar aí a discordar de quem acha que não é, mas a ideia é a função, o porquê de se usar uma máscara e um termómetro. Tentar nos proteger e proteger os outros, usando máscara e o termómetro para sabermos como é que nós estamos. Estamos realmente estamos com a temperatura alta? Será que apanhamos o vírus? Se apanhamos, o que é que vamos fazer? Vivemos uns dias em que isso causa um impacto, né? Não seja mais para nos lembrar que nós temos que ter cuidado e que há alguma coisa que está acontecendo no mundo que está fora do controle humano, não fora do controle divino. Há dias saímos de casa e esqueci máscara em casa. Aí tive que voltar a pegar a máscara porque não deu para resolver o que pretendia resolver. E é assim que nós vivemos estes dias. Nós vamos fazer uma colocação e fazer uma ligação dessa máscara e termómetro para a vida espiritual, criando como figura, mas voltemos agora ao texto, aquele texto que nós acabamos de ler. Havia uma discussão entre os escribas e fariseus e entre Jesus. Os discípulos estavam sendo acusados de não lavarem as mãos antes de comerem. Em criança eu fui acusado muitas vezes, achado culpado por comer com as mãos por lavar. E penso que você que está a assistir aí já deve ter acontecido consigo, né? Ou pelo menos quando era criança, né? E então os discípulos foram acusados disto, embora para o momento da época não era só uma questão de higiene, não era só uma questão de ter as mãos sujas e lavar, né? Ultimamente a gente foi ensinado, né, a lavar tanto as mãos, né, que a gente fica, né, lava-te as mãos sem ser preciso, mas não é verdade, realmente é preciso, né? Lavar as mãos, cuidado, o que é que a gente tocou. Mas na época dos judeus, o problema não era só o comer sem lavar as mãos no sentido de que tem impureza, era também um preceito religioso, era mais do que a questão era a questão da purificação dos judeus. Não era só a questão de que realmente, se você está com as mãos sujas, você leva as mãos para pegar num pão, alguma coisa, para você comer, porque não sabe o que traz nas mãos. Mas na época era maior do que isso. Jesus, porém, e então os discípulos foram apanhados a começar a lavar as mãos. Então os fariseus e os saduceus, os escribas, estavam sempre à espera de apanhar alguma coisa errada em Jesus, viram os discípulos fazer aquilo, foram ter com Jesus e disseram-lhe: Jesus, os teus discípulos não lavaram as mãos e comeram sem lavar as mãos, e assim quebraram, veja o texto comigo, e assim quebraram a tradição. Né? Eles disseram assim, porque... Então chegaram ao pé dos escribas e fariseus dizendo, porque transgridem os teus discípulos a tradição. Repara, eles não estavam a falar da questão de higiene, a tradição, porque não lavam as mãos quando comem pão. Aí Jesus disse, e vós quebrais tantas outras coisas. Jesus então revela outras transgressões bem mais graves do que eles. Por exemplo, Jesus chama a atenção deles para o seguinte, aquele que disse que Deus ordenou honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai e a mãe certamente morrerá. Jesus referiu a lei de Deus, não a tradição, a lei, o que Deus tinha dito, mais do que a tradição, mais do que veio a seguir, mais do que foi complementado. E ele disse, e vós fazeis o seguinte, aquilo que disseram ao pai ou à mãe, oferta ao Senhor o que podias aproveitar de mim, e assim não precisam honrar nem o pai nem a mãe. Eles arranjaram uma maneira de pegar na honra ao pai e à mãe, que estava muito envolvida com dinheiro, e então ser feito de outra maneira, oferta ao Senhor, e assim não ter compromisso. Eles invalidaram, e Jesus disse assim, eles invalidaste a vossa tradição, o mandamento de Deus. E neste momento Jesus chama-os e refere-se a eles com uma palavra bem dura. Jesus disse que eles eram hipócritas e chama o texto de Isaías 29:13, se você quiser confirmar aí, o texto que Jesus usa ao chamar-lhes hipócritas está em Isaías 29:13, e ele diz assim, o Isaías 29:13 diz assim, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens em que foi instruído. Jesus pega naquele episódio em que eles vêm acusar os discípulos por comerem com as mãos por lavar, e ele traz a realidade e mostra-lhes o pecado deles e o erro deles, que era bem maior, mas estavam atentos. Faz lembrar uma mensagem que pregámos há umas semanas atrás, sobre o orgueiro no olho do irmão tendo uma trave no nosso. A tendência que nós temos de ver o erro nos outros, não reparando o que nós estamos vivendo. Este texto, esta breve exposição que eu fiz, vai do versículo 1 ao versículo 9. Nesse momento, Jesus passa, versículo 10, desse contexto
quase privado, dessa discussão privada com os fariseus, com os escribas, ele passa para um contexto geral e ele traz um ensino maior. E ele diz o seguinte, versículo 10. Versículo 10. Perdão. Aqui na página errada. 10, diz assim: e chamando assim a multidão, disse: ouvi e entendei. E é aqui que eu queria que nós focássemos a nossa atenção. Esta foi a introdução para percebermos em que contexto Jesus diz isto. Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. E Jesus aí continua a explicar e diz: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os são condutores cegos, referindo-se novamente aos fariseus e aos escribas, e um cego e a outro cego há mosqueirão na cova. E Pedro, quando toma da palavra, diz: explica-nos a parábola. E Jesus diz: também vós, nem vós entendeis que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. E Jesus diz assim no versículo 19: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfémias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Eu gostaria que nós pensássemos nestas palavras de Jesus agora e as colocássemos ao momento que estamos vivendo. Eu queria deixar bem claro que Jesus não disse que devíamos comer sem lavar as mãos. Também eu não considero de forma alguma que Jesus viesse neste tempo, ele só iria opor à máscara e ao termómetro, de jeito nenhum. Tá? Não é, como eu já disse há pouco, minha intenção de tirar o valor da máscara e do termómetro, nem ficar aqui a discutir se deve usar ou não deve. Né? O nosso próprio presidente deixou isso bem claro no statement dele, vou falar para os Estados Unidos, no statement dele logo no início da pandemia. Né? Mas a questão não é, eu não estou aqui a discutir isso, eu não acho que Jesus de maneira nenhuma disse, Jesus não disse no texto, de maneira nenhuma, para não lavar as mãos. Vocês não devem lavar mais as mãos. Não. Ele disse que eram conceitos, preceitos de homem que fazia um ritual e, baseado naquele ritual, eles seguiam princípios nos quais eles encontravam justificação própria, quando, na verdade, o coração deles, o profeta Isaías, Jesus usando essa palavra, diz, estava longe deles. Seguiam com os lábios, mas não com o coração. Jesus disse o que importa realmente não é, e o que contamina o homem não é o que entra, não é comer com as mãos por lavar, mas sim aquilo que está no coração e que brota, aquilo que vem e sai pela boca, que procede de um coração contaminado, de um coração que tem mal, de um coração que tem maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhas e blasfémias. Estas são as coisas que contaminam o homem. O que eu gostaria que nós pensássemos nesta tarde aqui é que quando nós vamos a um determinado lugar, de uma forma geral, você leva uma máscara, ou porque você é obrigado, porque você acha que deve levar, e você espera chegar nesse determinado local, você fica a 6 pés de distância da outra pessoa com a máscara. E a outra pessoa com máscara. Porquê? Porque o nível, a possibilidade de contaminação é muito inferior. Não é? Sem ficar a discutir se está certo ou está errado e deixando a sua opinião aí à vontade com isso. Mas estou só indo pelo que diz o CDC, né? A realidade escrita, né? Se ela é a realidade prática, eu não sei. Mas, então, você faz isso, você se protege, né? Por outro lado, quando vocês, em determinados lugares que você entrar, como se você for a um consultório médico, vai estar alguém com um termômetro e vai colocar o termômetro junto à sua testa para ter a certeza que a sua temperatura não está alta. Se tiver, você vai ser encaminhado a uma consulta, possivelmente online, primeiro, para ver se você contraiu o vírus, de forma a proteger. Por quê? Porque se você for contaminado, você vai contaminar os outros. Não é? Se você estiver contaminado, você tem um problema, você vai passar, porque o vírus passa aos outros. Usamos a máscara para não sermos infectados e se estivermos infectados para não infectarmos os outros. Usamos o termômetro para saber se estamos ou não infectados. A minha questão que eu gostaria de trazer para esta realidade hoje é que esse vírus, que ele é mortal, ele é sério, e ele precisa ser cuidado, e precisamos de isolá-lo para que ele não se propague mais e não cause mais mortes do que aquelas que já causou, e devemos de o fazer. E ele é sério, e é uma coisa que deve ser levada a sério. Contudo, ele só pode matar o corpo físico. Ele pode acabar com a vida física de alguém, ainda que debaixo de uma soberania de Deus e uma permissão divina. Mas ele pode acabar e ele afeta, e muita gente pereceu e morreu por causa disso. O pecado, porém,
É algo muito mais sério, muito maior, que afeta a vida terrena nossa, contagia os outros que estão perto de nós, e essa contaminação conduz a uma morte espiritual, a uma morte eterna. Contudo, assim como, embora não haja uma cura completa, descoberta ainda para o Covid-19, há formas de tratar, ainda que a lamentável situação dos ventiladores, mas há pessoas que recuperaram da morte física, parecendo ameaçadora, vinda do Covid-19. A morte espiritual, ela tem uma cura, uma solução. Ela que é Cristo Jesus. Aquele que vem a Cristo Jesus, ele tem vida eterna. A minha questão, que eu gostaria de fazer você pensar esta tarde, é porque cada vez que você usou uma máscara, ou que foi já medida a sua temperatura, para saber como é que você está, ou você próprio já mediu a temperatura porque sentiu-se, né, de repente tossiu e ficou pensando, será que eu estou com Covid-19? E você mediu a temperatura. Será que não terá mais sentido e mais valor, não que eu estou a dizer para não fazer isso, mas não terá mais sentido e mais valor começarmos a usar máscara espiritual e usarmos um termómetro espiritual que nos garanta que a vida eterna está em nós, em que não estamos afetados pela doença mortal, espiritual mortal do pecado? Não deveríamos nós vigiar todos os dias, como vigiamos e cuidamos, e colocamos a máscara no carro, e colocamos a máscara, a senhora, né, coloca na bolsa, o homem coloca no bolso, em qualquer lugar a gente vai com a máscara. Não deveríamos nós cuidar daquilo que é espiritual, da nossa vida espiritual, sabendo que a ameaça do pecado, que pode proceder de nós, pode afetar os outros? O que é máscara no sentido espiritual e o que é o termómetro espiritual que nós precisamos? O que é que nós precisamos de fazer para ter a certeza que não estamos infectados pelo vírus do pecado, ainda que todos já num determinado ponto estiveram, porque a palavra diz que todos os pecados estão da glória de Deus. Mas como é que nós hoje fazemos para não estarmos? Você sabe o que é curioso? Tem gente que foi testada do Covid-19 e foi testada negativo. É os poucos testes que as pessoas querem tirar negativa, né? Porque tudo, né? Se tirar positivo está errado, né? Quer tirar negativo, quer dizer, negativo, né? Tive o teste, tirou negativo. Aí continuou, foi infectado, testou novamente e saiu positivo. Interessante isso, não é? A pessoa pensou que estava tudo bem e aí testou novamente e afinal, entretanto, foi infectado. Quando a gente pergunta a alguém, você é salvo? Você tem vida eterna? Você sabe o que é curioso é encontrar alguém que diz assim, não, eu sou salvo porque no ano, não sei das quantas, há 20, 30 anos, num determinado momento, eu aceitei Jesus como meu Salvador. E é muito comum você ouvir isto. E a minha pergunta é, e daí para cá, você tem feito o teste se Jesus é o seu Salvador e o seu Senhor? Como é que você sabe que Jesus é o seu Salvador e Senhor? Você tem usado uma máscara para evitar se contaminar, que o pecado venha contaminar a sua vida? Você tem usado o termómetro para saber, o termómetro espiritual para saber que você está salvo? É muito importante esta questão, porque a morte causada pelo pecado, ela não é uma morte passageira, como a morte do Covid-19. Sabe o que é passageira? Na verdade, a morte física nos conduz ou para a vida espiritual eterna ou para a morte espiritual eterna. E essa morte espiritual eterna é morte no sentido de condenação. Não no sentido que acabou. Como nós às vezes encaramos a vida física. Que a morte física acabou. O assunto que lhe estou a propor esta noite é mais sério do que combater o Covid-19. Não que eu estou dizendo que não é um problema sério. É um problema seríssimo. Eu levei a sério, tenho levado a sério. Eu acho seríssimo este assunto. Este assunto é sério. Você deve ter cuidado. Mas a morte espiritual é muito mais perigosa. Quando foi a última vez que você testou a sua vida espiritual? Você começou, como é que eu faço isso? Não, isso é uma coisa empírica, assim, uma coisa transcendental. Eu tenho que saber dentro de mim. Não é. Esse é o engano que nós temos.
Esse é um engano pregoado em muitos lugares. Não. Há um termómetro espiritual. Há uma máscara para usar. Eu queria que você analisasse, voltando ao texto de Jesus, volta aqui ao texto comigo, para nós contextualizarmos aquilo que eu estou a dizer, biblicamente, pelas palavras de Jesus. Jesus disse o seguinte: do coração procedem maus pensamentos. Deixa eu voltar ao texto aqui. O que sai da boca procede do coração. Do coração procedem maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falso testemunho e blasfémias. O que é que procede do seu coração? É o termómetro. E esse é o termómetro espiritual. O que é que você pensa? O que é que você faz quando você está sozinho? O que é que traz conforto à sua alma? Como é que é o seu pensamento? Como é que é a sua conduta? O que são as suas palavras? O que é que sai do seu coração? O que é que não é o que você deixa transparecer? Entenda a diferença. Jesus não está a falar daquilo que nós deixamos transparecer. Tem gente que tem um filtro muito bom. Ele consegue pensar uma coisa e não dizer. E ninguém sabe o que a pessoa pensa. Distorce o que pensa. Vivemos a época do politicamente correto. Tem gente que é muito politicamente correta, cheia de maldade. O que é que vem, o que é que sai do seu coração? O que são os seus pensamentos? O que é que você sozinho consigo próprio maquina? O que é que aquelas pessoas que estão perto de si veem em si? O que procede do nosso coração, o que procede de nós, é o termómetro que identifica como é que nós estamos. Você tem usado esse termómetro para se autoavaliar? Engraçado que você pega no termómetro, não é? Hoje você entra no consultório médico e está lá alguém, né, coloca o termómetro na sua testa e mede. Não sei se você já passou por essa experiência, se precisou de ir no consultório, você sabe que é assim. Aí pôs o termómetro. No seu local de trabalho, possivelmente, fazem isso. Coloca o termómetro e vê e diz. Mas o termómetro habitual que nós temos em casa é aquele termómetro que a gente coloca, né, debaixo do braço, ou alguma coisa assim, e aí a gente tira e olha. O que sai da sua boca, o que saiu da sua boca hoje, o que saiu nas suas ações hoje, esta noite, coloque-as diante de Deus. Escreva-as num papel, se for preciso. Pega num papel, numa caneta, escreva. Coloque diante de Deus. Faça disso o seu termómetro. Senhor, como é que está a minha alma? O salmista dizia: Senhor, tu provas-me, conheces o meu interior, esquadrinha o meu interior. Faça isso. E veja, será que eu estou salvo? Um salvo em quem o Espírito Santo habita age como eu ajo? As minhas ações declaram que eu sou salvo? Será que nós temos olhado esse termómetro que Deus nos deu? A palavra do Senhor diz que a boca fala, do coração está cheio. O que é a sua conversa diária? Onde é que está o seu prazer, a sua alegria? O que é que você mais deseja? Onde é que você passa o dia do Senhor? Muito importante. O dia do Senhor, domingo, é passado como? É comunhão com os irmãos? O seu prazer é ler a palavra de Deus? Quanto tempo você passa em oração? Como é que está esse termómetro? Você era capaz, se você tem a minha idade, você está acima dos 40, tem a minha idade, você seria capaz de avaliar se você tem o vírus ou não pela temperatura que a sua mãe tirou a si no dia que você nasceu? Você seria capaz de avaliar por isso? Você que seria capaz de avaliar a sua saúde pela temperatura que foi tirado por si no dia do seu nascimento? Era o termómetro que foi usado no dia do seu nascimento. Você seria capaz de avaliar assim? Se você não é capaz de avaliar assim a sua vida física, você quer avaliar a sua vida espiritual por aquele dia que você pensa que foi salvo? Por que eu digo que você pensa? Porque não é para pensar, é para ter a certeza. E como é que eu tenho a certeza? O fruto que produziu a minha vida até hoje. Eu vejo o termómetro hoje. Eu preciso disso. Eu preciso saber. Termómetro espiritual é a autoanálise. É vigiar. E vigiar o quê? As nossas palavras. Sabe o que é que nós temos tendência a fazer? Vigiar os outros. A gente olha para alguém que se diz crente e fica, não é não. Olha, fez aquilo, fez o outro. Eu não estou a dizer que a palavra de Deus não nos manda fazer isso. A palavra de Deus manda-nos fazer isso. Depois de vigiarmos a nossa. Quando nós fomos achados irrepreensíveis. Quando nós formos achados corretos diante de Deus. Aí nós vamos vigiar os outros.
Aí nós vamos analisar os outros. Termómetro espiritual é isso. E máscara? O que é máscara? Máscara fala-nos de prevenção. O que é que os fariseus aqui fizeram? Eles esqueceram a máscara. Deus deu uma ordem, eles foram fazer uma outra coisa. Aí pegaram numa outra lei, acrescentaram à lei de Moisés, uma lei própria, humana, e deu que não dava para comer sem lavar as mãos. O que é máscara? É a prevenção que Deus nos dá contra o pecado. É fugir do pecado. É fugir do mundo. É negar a si mesmo. É passar tempo em oração. É jejuar. Hoje não está muito, né? Não está muito em moda, né? Jejuar. É jejuar. É consagrar a vida a Deus. É estudar a sua palavra. É congregar. Não vem dizer que com a pandemia não dá para congregar, que é mentira, tá, gente? No tempo nos dias da tecnologia. Quantas horas por dia você passou no Facebook neste tempo de pandemia? Congregar, ter comunhão com os irmãos, estar na presença do Senhor, celebrar o dia do Senhor em casa. Como não dá para celebrar o dia do Senhor em casa? Dá sim. Ter um tempo em família para orar. Buscar a Deus, conhecer a sua palavra, obedecer os mandamentos do Senhor, clamar a Deus por misericórdia. É máscara. Prevenir. Você sabe que eu falei há pouco que nós usamos máscara para não contaminarmos a nós e não contaminar os outros. Você sabe que o pecado é isso? Sabe que o nosso pecado tem reflexos na vida dos outros? Não há pecado que você cometa que nunca afetou ninguém. É mentira. O nosso pecado afeta os outros. O nosso pecado afeta os outros e conduz os outros à condenação também. Sabia? Porque quando nós pecamos, tem consequências sérias e graves que afetam as pessoas, pelo menos as pessoas que estão perto de nós. Eu vou pegar um exemplo simples. Você roubou. Alguém ficou sem aquele objeto. Não é só o seu pecado, é que a pessoa foi prejudicada. Se todo mundo começar a roubar e a seguir o exemplo dos outros, passa a ser normal roubar. E isto tem acontecido com muitos pecados. Muitos pecados. Coisas sérias, como aborto e outras coisas assim, têm começado assim. Com propagar e um sentir à vontade para realizar determinados pecados. E que passou. Pecado afeta os outros. Pare de pecar. Mas como é que você para de pecar se a sua natureza é pecaminosa? Buscando a Deus e estando na presença de Deus. Protegendo a sua alma. Pondo uma máscara espiritual todos os dias. Orar e clamar a Deus em todo o tempo. Ter uma comunhão com Deus. Cantar louvores a Deus. Orar e cantar louvores a Deus. Ler as Escrituras. E estar com os irmãos. São máscaras. É máscara que Deus deu para que o seu povo não se contamine e não venha a contaminar outros. Deus opera e Deus nos deu essas duas coisas. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Agora pense comigo. Eu espero que esta mensagem tenha trazido alguma coisa para a sua vida. E num jeito de terminar hoje, eu queria desafiar o seguinte. Eu gostaria que você usasse um termómetro espiritual hoje. Como já disse, você colocasse a sua vida diante de Deus no dia de hoje. Não precisa ser com há muito, faça o dia de hoje. Como é que foi o seu dia espiritualmente? Analise todos os pontos diante do Senhor. E peça a Deus que o ajude a ver onde é que você está. Coloque uma máscara no dia da manhã. Quando você levantar de manhã. Ora ao Senhor, busca Deus. Tenha um dia consagrado na presença de Deus. Mas agora, e se você for analisar a sua vida hoje e você descobrir que o vírus do pecado tomou conta da sua vida? Se você descobrir que realmente a sua vida não tem características de que é salvo. Se você perceber que você não obedece aos mandamentos do Senhor. Se você perceber que o seu prazer não está na lei do Senhor. Se você perceber que realmente essa não é a realidade da sua vida. Se o seu termómetro acusar que você está mal espiritualmente. O que fazer? O que é que você faria? Se o seu termómetro, se você fosse num determinado lugar hoje, o termómetro desse e apresentasse a possibilidade de você ter vírus. Se você tivesse os sintomas, o que é que você faria? Você consultaria ao médico? Por certo, não é? Não podemos ir diretos no hospital, mas temos, não é? Médico online, você iria consultar um médico. Você precisava de saber. Porque você podia correr risco de morte. É a mesma coisa.
Se você analisar a sua vida esta noite e você perceber que o termómetro der, né, que você está com o vírus do pecado, você olha a sua vida e você diz, não, eu sou um pecador miserável mesmo. Eu vou para o inferno. E eu vou-lhe pedir que você corra, eu lhe apelo que você corra para o Salvador. Clama a Cristo. Não há outro. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele pode salvar a sua alma. Ele pode libertar desse pecado. Ele pode banir da sua vida. Ele pode dar uma nova vida. Ele pode dar uma nova esperança. Ele pode mudar. É o único que pode. Ele é o único Senhor. O Deus exaltado. Os fariseus e os saduceus, do texto que nós lemos, não conseguiam ver isso. Eles viam a religião deles e aqueles princípios que eles tinham. E eles não conseguiam ver que diante deles estava o Senhor e o Salvador. Aquele que era Senhor até sobre a lei que eles questionavam e que eles mudavam. Que nesta noite, se você fizer a sua análise e puser o seu termómetro espiritual, se o seu termómetro espiritual der febre, se o seu termómetro espiritual mostrar que você contraiu o vírus do pecado e que o vírus do pecado continuou aí, clama a Deus. Clama ao Senhor e o Senhor o salvará. Clama a Deus que tenha misericórdia de si. Ele perdoará o seu pecado e lhe dará uma nova vida. Ele vai livrar. Você não precisa de ir para o ventilador. Você não vai precisar de passar por a condenação. Ele vai dar um livramento imediato. Ele salvará a sua alma. E você terá vida eterna. Ele fez isso comigo. E Ele fez isso com tantos outros ao longo da história. Que esta mensagem seja para si. Esteja você onde estiver. Ainda que você se considere o melhor dos crentes, o melhor dos santos. Já tem um problema aí sério, não tem? Mas se você se considera assim, põe um termómetro espiritual à sua vida hoje. E usa máscara a cada dia. Não só durante a pandemia. Não só a máscara de pano que nós temos nos carros ou nas casas. Não o termómetro onde nós encontramos. Mas todos os dias, até o fim da sua vida. Avalie. Use o termómetro e a máscara espiritual. E que Deus o abençoe ricamente em Cristo Jesus. Que você não seja um daqueles que é para a condenação, mas que seja para a salvação. A minha preocupação aqui, quando apresento esta mensagem, e as mensagens que apresento aqui, a minha alma urge por alguém que possa ouvir esta mensagem e que possa estar caminhando em direção ao inferno. Tenho tanto desejo de que almas ouçam o Evangelho e possam ser salvas. Que alguém possa hoje pôr o termómetro. Ou se você já é salvo, há algum tempo caminha, mas as coisas parecem não indo bem, é hora de restauração. Que Deus Nosso Senhor seja glorificado e adorado na salvação de almas, na restauração de muitos para o seu reino. Que hoje seja dia de termómetro e amanhã e sempre seja dia de máscara. Que cada dia seja dia de termómetro e cada momento seja um momento de máscara, não de pandemia. Não queremos que vá embora, nós queremos que esteja em Deus. Esperamos que assim seja. Mas a espiritual, ela precisa permanecer. Ela precisa ficar na sua vida. Muna-se destas duas coisas. Avaliação, a palavra do Senhor fala em vigiar, e proteção. Proteja-se do mundo, proteja-se do mal. Proteja-se com aquilo que é sagrado, daquilo que é profano. Avalie pelo aquilo que é sagrado, a palavra de Deus, a sua vida, que pode ser profana. Que o Senhor nosso Deus o abençoe em Cristo Jesus e o guarde para a glória de Deus Pai. Oremos. Amado Deus, nesta noite nós vimos diante de Ti. E Senhor, como eu tenho feito de outras vezes, o meu coração urge por aqueles que nos ouvem e nos viram ouvir. Que seja a salvação de almas. Senhor Deus, perdoa pecados, salva pecadores. Senhor Deus, que nesta noite os que estão ouvindo possam usar esta máscara e este termómetro espiritual e possa, Senhor, haver consolo do Teu Espírito Santo. Louvamos o Teu nome e bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Um prazer para nós estarmos aqui. A minha menina está aqui e os meus rapazes estão aqui a chegar e a minha esposa, e nós estamos aqui, somos a família Val e estamos aqui para servir
o Senhor e ministrar a palavra do Senhor. É para nós um prazer estarmos aqui. Nós estamos já aos poucos voltando ou tentando voltar para outras atividades fora da casa, espirituais, e nós estamos tentando manter online para que você possa nos continuar seguindo. Tá? Qualquer pergunta que você tenha, você pode colocar aí nos comentários ou entrar em contato connosco. Nós teremos todo o prazer em responder. Tá? Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Somos a família Val e estamos aqui para servir o Senhor, servindo assim com a palavra do Deus Todo-Poderoso. Obrigado por estar connosco.